Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui, professora Bárbara, de Linguagens. Vim ajudar vocês com algumas questões da UES de ontem, né? A primeira fase da UES. Questões de linguagem é uma prova bem extensa, né? Pelos comentários que a gente já vem escutando, seguir o fluxo normal da UES, que é ser muito conteudista, né? Quem estudou, estudou, quem sabia do conteúdo, sabia. Quem não estudou, teve dificuldade. Não tem como a gente ver a UES como uma prova que dá para enrolar, que dá para, mesmo sem saber o conteúdo, dar uma enroladinha, fazer uma eliminação e a maioria das alternativas vai ser absurda e você vai conseguir. Não, a UES é extremamente conteudista e continuou assim, continuou seguindo o seu padrão da prova de linguagens nessa aplicação também. Vamos começar aqui para a gente não enrolar demais. No primeiro texto, nós temos uma notícia, né, um texto informativo. 81% dos adolescentes têm dois ou mais fatores de risco para a saúde, aponta pesquisa da UFMG e Unifesp. Pesquisadores alertam que comportamentos podem levar a doenças crônicas não transmissíveis. Mais de 80% dos adolescentes têm dois ou mais fatores de risco que podem levar a doenças crônicas não transmissíveis. O alerta é maior para os de 16 e 17 anos, principalmente na região Sudeste. É o que mostra o trabalho feito por pesquisadores das universidades federais de Minas Gerais e de São Paulo. Gente, não vou ler o texto todo para não me estender demais, mas aqui, para quem conhece o gênero notícia, já consegue identificar. Aqui na manchete, esse cunho informativo, certo? Que continua aqui no lead, certo? E aí nós temos informações, nós temos dados, de onde veio essa informação, de onde veio esse dado, certo? Nada é baseado na loucura da cabeça de ninguém. Tudo tem um motivo, uma razão, por quê? Notícia, certo? Não tem opinião de jornalista, não tem opinião de repórter, é puramente informativo, certo? Vamos passar lá para o último parágrafo. A pesquisa cita ainda a preocupação com o uso crescente de produtos alternativos de tabaco, como narguilé e cigarros eletrônicos entre jovens. O cenário social, econômico e cultural diversificado em todas as regiões do Brasil desempenha um papel fundamental na formação de comportamentos de saúde. Os comportamentos adquiridos durante a adolescência tendem a se acumular e a permanecer durante a vida adulta, aumentando os riscos de desenvolverem várias doenças. Consequentemente, compreender e abordar os comportamentos de risco durante a adolescência são cruciais para melhorar os resultados de saúde a longo prazo e reduzir a carga de doenças na idade adulta. Então, resumindo, a gente tem um texto que expõe primeiro uma pesquisa, divulga uma pesquisa e depois faz a gente refletir, não obrigatoriamente é o texto que diz, certo? Precisamos refletir sobre a causa dos adolescentes e o consumo e o tabagismo. Não, isso o texto mesmo não fala. Mas, como toda notícia, leva a gente a refletir sobre um assunto cotidiano, certo? Sobre um assunto que está acontecendo e deve preocupar a geração atual, principalmente porque vai refletir em uma geração futura de adultos. Aí, na primeira questão, nós temos no texto 1, o enunciador preocupa-se em. Qual é a preocupação do jornalista que escreveu esse texto? Discorrer sobre a história de jovens. Quando a gente fala sobre discorrer sobre a história, a gente tem uma noção muito narrativa, certo? Então, nada de narração nesse texto, da mesma forma que mostrar o trabalho de pesquisadores sobre o uso de produtos alternativos de tabaco. Quando a gente fala de mostrar o trabalho de pesquisadores, só um instante.
Quando a gente fala de mostrar o trabalho de pesquisadores, a gente fala de um texto muito expositivo com foco apenas na pesquisa. E o foco aqui não é apenas dizer que houve uma pesquisa, mas sim lá na letra B, ó, discutir com base em dados os maus hábitos da juventude que podem causar doenças. Então, por que que a gente tem a letra B? Por que que os dados são aqui um meio para um fim, certo? O foco do texto não é apenas te mostrar os dados, mas usar os dados como uma forma de mostrar uma realidade, discutir os maus hábitos da juventude por meio desses dados. Beleza? Próxima questão é o objetivo central do texto 1. Olha só as perguntas que sempre são frequentes na UES, certo? O objetivo central, o foco, o que o autor quis dizer, o que o autor quis passar com esse texto, certo? São perguntas que sempre se repetem nas provas da UES. Objetivo central desse texto 1 é letra A, alertar para o uso alternativo de tabaco, como narguilé e cigarros eletrônicos entre jovens. Letra B, mostrar as diferenças culturais da juventude em um cenário tão diversificado como o Brasil. Então, a gente não tem aqui um foco de mostrar diferenças culturais da juventude. A gente não tem o consumo desse tabagismo em uma região do Brasil e em outra não. Então, a gente já descarta a letra B. Apresentar pesquisas sobre fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Vamos deixar essa de stand-by, né? Responsabilizar os adolescentes por suas más escolhas que permanecerão em suas vidas adultas. A gente sabe que essas más escolhas dos adolescentes vão permanecer nas suas vidas adultas? A gente sabe. Mas o foco do texto é fazer o adolescente se sentir culpado, responsabilizar? Não, certo? Então, nem a letra B, nem a letra D. Por que então que a gente pode considerar a letra A? Alertar para o uso alternativo de tabaco, como narguilé e cigarros eletrônicos entre jovens. Ok? Por que não a letra C? É apenas apresentar pesquisas sobre fatores de risco? É apenas algo que não visa nenhuma finalidade? Porque apresentar, expor por expor não quer dizer nada. Agora, o foco do nosso texto é alertar, certo? Vamos lá para a terceira questão. O trecho, o cenário social, econômico e cultural diversificado em todas as regiões do Brasil, desempenha um papel fundamental na formação de comportamentos de saúde. Associa-se. Vamos lá. A gente tem a associação. Esse trecho aqui associa-se ao quê? A qual dessas ou a quais dessas alternativas? Primeira, as desigualdades sociais marcadas pela grande vulnerabilidade comportamental e aos inúmeros questionamentos existenciais na busca pelo sentido de viver. Quando a gente fala de busca pelo sentido de viver, opa, pronto, busca pelo sentido de viver, a gente tem uma coisa muito existencialista, muito reflexiva, e o texto jornalístico, o texto informativo, ele não tem essa função, nem o foco, o objetivo de fazer uma reflexão sobre algum tema, certo? Então, não tem questionamentos existenciais na busca pelo sentido de viver. Essa aqui a gente já pode descartar. Sentimental demais para a notícia. Segunda, aos determinantes sociais. Agora sim, olha lá o trecho. O cenário social, econômico e cultural diversificado em todas as regiões do Brasil. Então, tem a ver com determinantes sociais, econômicos e outras vulnerabilidades, olha a palavra, relacionadas acentuadamente presentes que interferem na qualidade de vida dos jovens? Sim, podemos considerar a segunda, certo? E na terceira, as variáveis sociodemográficas que se associam, em geral, com a situação de segurança ou insegurança alimentar, afetando comportamentos. Então, a 3 também. Para quem lê o texto completo, que a gente não teve o tempo, né, até para a aula não se estender demais, a gente consegue ver que existe uma relação entre a forma
como esse jovem reage ao tipo de vulnerabilidade que ele encara durante a própria vida, né? Então, são duas alternativas, né? Duas afirmativas que são verdadeiras, porque ambas tratam da realidade sociocultural que esse jovem vive e como isso reflete em alguns hábitos que ele passa a ter, certo? Então, 2 e 3, resposta correta, letra C na terceira questão. Passando aqui para a quarta. Essa aqui foi tema de duas das nossas aulas de preparação para a UES. Quem estava lá lembra. Elipse é uma figura de linguagem caracterizada pela omissão de um termo, palavra ou expressão no enunciado, a fim de evitar a repetição desnecessária e possibilitar maior fluidez ao texto. Para quem assistiu às nossas aulas, lembra aí que teve uma discussão sobre elipse e zeugma, o que cada uma significava, o que mudava de uma para outra, e nessa questão ficou até mais fácil de você responder, porque a questão já explica o que é elipse e diz que apenas uma das opções contém essa figura de linguagem. Então fica mais fácil de você já ir ler as opções procurando qual delas tem a omissão de uma palavra que não deve ser repetida. Então, lá na letra A, há uma necessidade urgente de abordagens dinâmicas e proativas que capacitem os adolescentes a assumir a corresponsabilidade por sua saúde. Aqui, tudo que era para ser dito está dito, tudo está explícito, não tem nenhuma palavra faltando. Mais de 80% dos adolescentes têm 2 ou mais fatores de risco que podem levar a doenças crônicas não transmissíveis. Aqui também, todas as palavras, nenhuma teve omissão, certo? Na letra C, o estudo foi conduzido por profissionais da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Medicina da UFMG e da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Aqui também não, a gente não tem nenhuma omissão. Já na letra D, o alerta é maior para os de 16 e 17 anos. Os de o quê? Se a gente for lá para voltar no texto, eu até grifei aqui para vocês. Fala dos adolescentes, certo? Lá no primeiro parágrafo, deixa eu voltar para vocês poderem ver. Lá no primeiro parágrafo, ó, mais de 80% dos adolescentes têm 2 ou mais fatores de risco que podem levar a doenças crônicas não transmissíveis. O alerta é maior para os de 16 e 17 anos. Então, para que a gente não tivesse uma repetição da palavra adolescentes nesse parágrafo, aqui nós tivemos uma elipse, os de 16 e 17 anos, certo? Então, a nossa resposta da questão 4 é a letra D. Tudo bem? Próxima, questão 5. Assinale a opção em que o termo destacado funciona como conjunção integrante. O que essa questão pedia de conhecimento seu, certo? A questão queria, obviamente, que você soubesse o que era e como é usada uma conjunção integrante. Para quem não lembra, a conjunção integrante é aquela que fica entre a oração principal e a oração subordinada. Então, aqui, quando você notasse a presença de uma oração subordinada, você já ia saber que esse que não era um pronome relativo ou outro tipo de pronome, você ia saber que esse que está sendo usado como como conjunção integrante, certo? Onde é que isso acontece? Alana Silva reforça que as DCNTs contribuem para o aumento das desigualdades sociais, incapacidade, hospitalização e redução da qualidade de vida. Então, quando a gente passa a analisar essa frase, esse trecho, a gente tem aqui, ó, a Lana Silva reforça, olha só, o verbo transitivo direto. Quem reforça, reforça algo. Então, aqui nós temos uma oração que não está completa.
uma oração principal que precisa de uma oração subordinada, dando início a essa outra aqui, ó, que as DCNTs contribuem para o aumento das desigualdades. Então, esse que aqui está agindo como conjunção integrante. Deixa eu só circular direito. O negócio ficou meio mal feito. Pronto. Que as DCNTs contribuem para o aumento das desigualdades sociais, certo? Aqui nós temos outros casos em que o que aparece como pronome relativo, por exemplo. Ao mesmo tempo, lá na letra D, a implementação de políticas intersetoriais, setoriais, é crucial para promover melhores condições de vida e saúde, afirmou ela, que é a primeira autora da pesquisa. Então, aqui a gente tem o que sendo usado para se referir a algo que já foi dito antes, o ela, certo? Ela que é a primeira autora da pesquisa, não formam conjunção integrante. Resposta certa da quinta questão, letra A. 6. Assinale V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Em 81% dos adolescentes têm 2 ou mais fatores de risco para a saúde, o verbo destacado concorda com o numeral. Isso aqui, gente, é básico, básico, básico de concordância. Para quem não lembra, vamos lá. A palavra, o verbo ter, no singular, tem sem acento. O tem, no plural, com acento. Então, para concordar em número com o 81% dos adolescentes, que está no plural, o verbo ter teve que sofrer uma modificação. Menina, apaguei foi tudo aqui. O verbo ter teve que sofrer uma modificação, que é colocar o acento circunflexo. Deixa eu marcar aqui de novo. Colocar o acento circunflexo para a gente saber que ele está no plural. Beleza? Vou escrever aqui para vocês lembrarem direitinho. Então, essa aqui, verdadeira. 2. Há uma necessidade urgente de abordagens dinâmicas e proativas que capacitem os adolescentes a assumir a corresponsabilidade por sua saúde. Sua saúde, nós estamos falando de quem? Saúde dos adolescentes. Então, quando a questão diz que o termo destacado sua se refere a toda a população, extremamente falso. Não vamos nem considerar isso aqui para nada. Falso. E agora a terceira no trecho é o que mostra trabalho feito por pesquisadores das universidades federais de Minas, Universidades Federais de Minas, UFMG e de São Paulo. Entende-se pela construção sintática que há mais de uma universidade federal em cada um dos estados mencionados, Minas e São Paulo. Gente, não dá para entender isso, certo? Aqui, por uma regra de concordância, a gente lembra que dá para concordar com o termo antecipado, né? Colocar no plural quando se refere a mais de uma coisa. Então, nós temos duas universidades apenas, a Universidade Federal de Minas e a de São Paulo. Mas nós queremos nos referir aqui, ó, o trabalho feito por pesquisadores foi feito por pesquisadores das duas. Então, a gente quer se referir nesse trecho às duas faculdades, às duas universidades ao mesmo tempo, o que faz com que essas duas palavras, unidades, universidades e federais, venham no plural, certo? Não é porque existe mais de uma universidade sendo citada de cada estado, beleza? Apenas uma universidade de Minas Gerais e uma de São Paulo. Aqui a letra é F de falso e a sequência correta é VFF, letra B. Tudo bem? Vamos lá, questão 7. Assinale a opção cuja correspondência está correta entre o conectivo destacado no enunciado e o sentido denotado. Gente, facinho também. Por quê?
Porque aqui você precisaria olhar para o conectivo destacado e saber, mesmo que você não conhecesse esse conectivo, pelo contexto dava para saber se ele tem mesmo esse sentido que foi colocado aqui embaixo, tá? Depois da citação. Na letra A gente tem a seguinte frase, o seguinte trecho. Segundo os pesquisadores, o comportamento que mais preocupa é a falta de atividade física, relatada por 71,5% dos adolescentes. Aqui a gente tem a palavra segundo, o conectivo segundo, que é usado para iniciar citações, que é usado em uma questão de conformidade, certo? Em uma questão, perdão, em momentos que indicam conformidade, mas ele não indica a adição, certo? O conectivo segundo não indica a adição. Tanto é que, quando você vai escrever um texto, uma redação, a gente sempre indica que você não coloque o segundo no começo do parágrafo, principalmente se for o segundo parágrafo de argumentação, porque ele não vai contar como conectivo aditivo para correlacionar com o parágrafo anterior, certo? Então, normalmente o segundo é colocado depois do tópico frasal, quando já houve um conectivo aditivo. Na letra B, Alana Silva reforça que as DCNTs contribuem para o aumento das desigualdades sociais, incapacidade, hospitalização e redução da qualidade de vida. Aqui, quando a gente tem contribuem para o aumento, então essas DCNTs fazem algo com alguma finalidade, tem um fim, tem um propósito. Então, aqui está correto quando a gente fala que o para, conectivo para usado aqui, tem uma noção de finalidade, dá uma noção de finalidade, tá? Na letra C, a pesquisa cita ainda a preocupação com o uso crescente de produtos alternativos. Gente, aqui o ainda sendo colocado com a noção de alternância. Para quem lembra nas nossas aulas, a gente falou que alternância é quando uma coisa acontece, para, acaba e a outra começa a acontecer. Então, ainda não tem nada a ver com essa noção, certo? É errado também, assim como a letra A. E na letra B, na letra D, consequentemente, compreender e abordar os comportamentos de risco durante a adolescência são cruciais para melhorar os resultados da saúde. Então, aqui a gente tem uma noção de finalidade, de encerramento, tá? De conclusão, finalidade não, perdão, de final, de conclusão. Então, não é a letra D, não é explicação. A correta é a letra B, na sétima. Na 8, a vírgula em segundo os pesquisadores, o comportamento que mais preocupa é a falta de atividade física, é empregada pelo mesmo motivo da utilizada no trecho. Aqui você deveria lembrar dos usos da vírgula, mas só de olhar aqui você já saberia que, segundo os pesquisadores, é um advérbio deslocado, certo? A frase ela está de uma forma que não segue o usual, né? Que a forma usual seria sujeito mais verbo mais advérbio. Esse advérbio, quando é deslocado, quando é colocado primeiro na frase, deve pedir uma vírgula depois, certo? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de explicar para vocês. Aqui nós temos advérbio. Sempre que o advérbio vier primeiro em uma frase, ele pede a vírgula e depois a frase continua, ok? Nesse caso, a questão, né, a alternativa que segue esse padrão é lá na letra C, ao mesmo tempo, a implementação de políticas intersetoriais é crucial para promover melhores condições de vida e saúde, certo? Resposta correta da oitava questão, letra C. No texto 2, a gente tem a presença da literatura simbolista,
com um texto bem famoso do Afonso de Guimarães. Quem estuda o simbolismo brasileiro estuda obrigatoriamente Afonso de Guimarães e o Cruz e Souza, certo? É o texto Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua no céu, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. A gente tem aqui a presença de contrastes, certo? De antítese, tanto quando a gente fala de subir ao céu e descer ao mar, são figuras contrárias, perto do céu, longe do mar. Temos também a presença da religiosidade, as asas que Deus lhe deu, que são figuras, que são partes contextualizações presentes nos textos simbolistas, certo? Principalmente do Afonso de Guimarães, que segue sempre essa religiosidade nos seus textos, essas dicotomias de subir, descer, perto, longe, esses contrários, certo? E aqui, na primeira questão sobre o texto, que é a questão 9, nós temos as considerações. Atente para o que se diz a seguir sobre o poema Ismalha e assinale a afirmação verdadeira. No poema, Ismalha representa uma figura antitética ao equilibrar razão e loucura, sem que haja referência a desejos próprios ou tensões. Pelo contrário, aqui não há um equilíbrio entre razão e loucura. Quando a gente tem o primeiro verso do texto é quando Ismael enlouqueceu, depois pôs-se na torre a sonhar. Não tem uma presença da razão. Desde o começo do texto só existe a loucura, os sonhos, as ilusões da Ismalha, certo? Então, sem que haja referência a desejos próprios, pelo contrário, existem aqui os desejos da Ismalha, as tensões, as aspirações dela. Então, a letra A está errada. As referências características do simbolismo aparecem de forma sutil e implícita? Não, a gente tem aqui, como eu já expliquei para vocês, bem explícitas essas antíteses e a questão da religiosidade, a questão da loucura, essa questão fantasiosa que o simbolismo trazia também. Então, nada sutil e nada implícito. C. O autor não trabalha explícita ou implicitamente com elementos relativos ao sagrado ou ao divino nem aos sonhos. Gente, cuidado com em qualquer prova de qualquer vestibular, essas afirmações muito extremas. O autor não trabalha, isso nunca acontece ou isso sempre acontece. Nunca, ó, eu fazendo afirmações extremas também, mas sempre desconfiem, tá? Sempre fiquem com uma pulguinha atrás da orelha. Não vou dizer que tá sempre errado, mas é sempre para a gente ficar com o pé atrás, tudo bem? Nesse caso aqui, tá errado, porque o autor trabalha sim com o sagrado, com o divino e com os sonhos, tudo bem? Portanto, a alternativa correta é a letra D. Evidenciam-se no poema aspectos típicos do movimento simbolista brasileiro, a exemplo de elementos sombrios, oníricos e implícitos. Ok? Letra D é a resposta da questão A. Na 10, é correto afirmar que no poema A. As rimas, repetições de fonemas e de palavras e os versos curtos contribuem para a construção do sentido a partir da valorização da antítese e da subjetividade. É algo a se pensar, né? Mas vamos ver aqui as outras. B. Os versos curtos são a evidência da objetividade na escrita característica do movimento simbolista? Não tem nada de objetividade no movimento simbolista. A gente descarta aqui a letra B, certo? C. A construção imagética da loucura como condição necessária ao sonho demonstra a desvalorização da saúde mental. Nada disso também. Não é porque
o poema traz uma pessoa nitidamente desiludida, que a gente vai dizer que o poema restringe essa condição de sonho apenas às pessoas loucas. Não é isso que está dizendo. E na letra D, não se observa progressão temática, tendo em vista que se trata de um poema cuja narrativa ocorre exclusivamente pela interpretação do leitor. Então, o que é isso? Acontece tudo da nossa cabeça? A narrativa só acontece por causa da interpretação do leitor? Nada disso. A narrativa acontece independente de o leitor entender o que é que está acontecendo ou não. Então, na questão 10, a resposta é a letra A. Na 11, analise as seguintes assertivas sobre o texto 2. 1. A presença da lua no poema é um símbolo central, a partir do qual se desenvolvem outros aspectos, como a noite propulsora de um ambiente sombrio e o misticismo. Corretíssimo, a gente tem essa presença do aspecto sombrio, do ambiente sombrio, do misticismo e a presença da lua como causadora dos sonhos da Ismália durante o texto todo, certo? Assim como se repete também em outros textos do simbolismo. Na 2, então aqui a 1 está correta. Na 2, a sugestão à morte é uma característica do simbolismo que no poema não se relaciona com a loucura de Ismália. Como assim, gente? Sugestão à morte está estritamente relacionada no poema com a loucura de Ismália. Então, a 2 a gente desconsidera. Principalmente porque aqui a gente tem uma tragédia acidental. Desde o primeiro momento do texto, a gente vê que a Ismália aspirava por aquele momento. Então, não é uma tragédia acidental. E na 3, Ismália é tratada no poema de forma pejorativa, uma vez que explicitamente somente a partir da loucura lhe é permitido sonhar. Então, essa aqui também está errada. Em momento algum, o poema trata a Ismália de forma pejorativa. É até bonita a forma como o poema conduz essa narrativa dela, conduz esse momento em que ela está vivendo, certo? Então, de correto, nós temos apenas a primeira afirmação, resposta da 11, letra A. E na 12, última questão de linguagens da prova da UES, considerando a pontuação do texto 2, assinale a afirmação verdadeira. O emprego de vírgulas, de reticências e de pontos finais contribui unicamente, olha essas palavras, unicamente para a musicalidade do poema, característica do movimento simbolista? Não é isso. Embora o emprego de vírgulas e das reticências seja presente em muitos textos simbolistas, não contribui apenas para a musicalidade do poema, contribui para a interpretação do poema de uma forma geral. Então, letra A, errada. B. O uso constante de reticências contribui para a construção do sentido e da experiência de leitura, uma vez que se relaciona aos aspectos sugestivo e velado do texto. Essa aqui é algo a se considerar. Na C, o emprego dos sinais de pontuação no poema atende a questões formais, sem repercussões para o sentido do texto. Então, nada em um texto, gente, é por acidente. A gente não pode ver os textos, principalmente esses textos consagrados da literatura, como coisas que aconteceram acidentalmente. Então, essa letra C está errada pelo fato de que a gente não pode ver os sinais de pontuação no poema, principalmente no poema simbolista, atentados apenas para a questão formal, apenas para seguir uma norma da língua portuguesa. Não é isso, tá? E letra D, as vírgulas empregadas ao final dos versos denotam a preocupação estética. Gente, quando a gente lembra de preocupação estética, a gente fala de parnasianismo. O parnasianismo é que se preocupava com a questão estética do poema, apenas as normas gramaticais e os versos decassílabos e a questão da métrica. Isso não vem ao caso do poema simbolista, tá? Formar o padrão da língua sem repercussões para a interpretação do texto, nada disso. Então, a nossa resposta correta da 12 é a letra B,
tudo bem? Gente, espero que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. E estamos aqui para ajudar vocês em qualquer outra preocupação sobre a prova. Espero que tenha sido tudo ótimo. Tchau, tchau.